Em quem acreditamos? Em Deus ou no homem? Mensagem por Ruben Orchard Torrey. Pois, e se alguns não acreditarem, sua incredulidade tornará a fé em Deus sem efeito? Deus me livre. Sim, que Deus seja verdadeiro, mas todo homem seja mentiroso. Romanos 3, versículos 3 e 4. O que eu digo esta noite vai salvar alguns de vocês e vai condenar alguns de vocês. Alguns de vocês darão ouvidos à verdade e se arrependerão. Alguns de vocês irão endurecer seus corações contra a verdade, e isso irá contra vocês no dia do julgamento. Nosso assunto é: em quem acreditaremos? Em Deus ou no homem? Você encontrará o texto em Romanos 3, versículos 3 e 4. Pois, e se alguns não crescem, sua incredulidade tornará sem efeito a fé em Deus. Deus não permita, sim, seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. A palavra de Deus melhor que a palavra do homem. Minha principal proposição esta noite é que a palavra de Deus é melhor que a do homem. Vivemos numa época em que os homens estão dispostos a depositar grande fé no que dizem, especialmente no que dizem os homens instruídos, mas pouco ou nenhuma fé no que Deus diz. Deixe algum grande homem da ciência anunciar alguma descoberta e não importa quão incrível possa parecer, não importa o quanto haja sobre isso que não podemos compreender, nós acreditamos imediatamente. Mas deixe um homem encontrar algo na palavra de Deus que seja contrário às suas noções ou que contenha algo que ele não possa entender e ele o descarta imediatamente. Diga aos homens o que a Bíblia diz e eles parecerão sábios e encolherão os ombros e dirão: sim, mas acho que não. Acho que é desta forma. Diga-lhes o que diz algum grande cientista, ou algum importante crítico literário, ou algum pregador brilhante, mas errático, e eles pensarão que isso resolve o problema. Que tolice consumada! A opinião do maior cientista que já existiu, ou do maior filósofo, ou do mais erudito estudioso hebreu ou grego, ou do mais brilhante orador de púlpito, não tem qualquer valor contra a palavra do Deus infinitamente sábio e eternamente verdadeiro, de Deus que nunca se engana e não pode mentir. A opinião de todos os homens juntos não tem peso contra a palavra de Deus. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem que acredita que qualquer homem é contra Deus é um tolo. O homem que acredita que qualquer grupo de homens é contra Deus é um tolo. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso pode ser comprovado por muitas provas irrespondíveis. Eu provei isto nesta plataforma. Por outro lado, durante 18 séculos ou mais, as opiniões de cientistas e filósofos vieram e desapareceram, hoje consideradas como a palavra final de sabedoria e amanhã consideradas como a mais pura loucura. Mas os ensinamentos deste livro, durante todos esses séculos, permaneceram firmes em meio a todos os destroços do pensamento humano. A experiência de 18 séculos prova que o homem que se baseia na Bíblia é sábio. O homem que joga a Bíblia ao mar e se volta para qualquer outra fonte de luz e orientação sempre perde isso no longo prazo. Ele sempre o fez durante 18 séculos e sempre o fará durante todos os séculos que virão. O homem verdadeiramente sábio é aquele que sempre acredita neste livro contra a opinião de qualquer homem, contra qualquer cientista, contra qualquer filósofo, contra qualquer estudioso literário, contra qualquer conselho de teólogos ou qualquer congresso de filósofos e sábios. Se a Bíblia diz uma coisa e qualquer corpo de homens ou qualquer grupo de homens diz outra, o homem verdadeiramente sábio dirá: seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Alguns pontos em que os homens diferem de Deus. Primeiro, vejamos alguns pontos em que muitos homens diferem de Deus. Em primeiro lugar, muitos homens considerados sábios, extraordinariamente sábios, divergem de Deus quanto à existência de um demônio pessoal. Um grande número de homens nos nossos dias, incluindo alguns teólogos proeminentes, riem da ideia de serem pessoas como o diabo. Frequentemente ouvimos homens dizerem: não existe diabo senão o pecado. Agora, isso é o que os homens dizem, muitos homens, mas o que Deus diz? Volte-se para Efésios 6, 11 e 12 e você verá o que Deus diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, contra os principados, contra as potestades das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vá para 1 Pedro 5:8 e você verá novamente o que Deus tem a dizer sobre este ponto. Ele diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda por aí procurando a quem possa tragar. Deus diz que existe um diabo, um ser de grande astúcia e grande poder, bem como de grande malignidade. Um ser que é mais do que páreo para você ou para mim, e que ele está planejando nossa destruição e o tempo todo trabalhando para realizar isto. Deus certamente está certo sobre isso, e se você acredita que não existe diabo além do seu próprio pecado, você é um indivíduo grandemente enganado, e o próprio diabo que você pensa que não existe o enganou, e ele fez isso para destruir você. Um índio emboscado é um índio particularmente perigoso, e um demônio que convenceu as pessoas de que ele não existe é um demônio particularmente perigoso. Nenhuma outra classe de pessoas se torna tão facilmente vítima da sutileza do diabo como as pessoas que não acreditam que exista algum diabo. Mostre-me um homem ou uma mulher que não acredita que existe um diabo, e eu lhe mostrarei sempre um homem ou uma mulher que o diabo cegou e que ele está atacando em seu trabalho. Os cientistas cristãos estão entre os líderes daqueles que negam a existência de um diabo pessoal, e que outra classe de pessoas inteligentes existem hoje na Terra que estão tão evidentemente cegadas pelo diabo como eles. Muitos dos cientistas cristãos são pessoas de inteligência incomum em muitos assuntos, mas quando falam sobre as suas teorias peculiares, seu raciocínio é o mais absurdo e ridículo que já foi imposto a um povo crédulo e cego para o diabo. Segundo, muitos homens divergem de Deus sobre um julgamento futuro. Muitos hoje em dia não acreditam que haverá um julgamento futuro. Diga a muitos homens em nossos dias que chegará um tempo em que eles terão que comparecer diante do tribunal de Deus com seu olho santo e que tudo vê, perfurando-os completamente, e responder por todos os seus atos cometidos no corpo e por todas as palavras que falaram. Diga-lhes que para cada palavra fútil que um homem proferir, ele terá que prestar contas no dia do julgamento, como o Senhor Jesus Cristo diz que eles farão, Mateus 12:36, e eles rirão de você com desprezo. Mas o que Deus diz? Abra em Atos 17, versículos 30 a 31, e você encontrará o que Deus diz. Os tempos de ignorância, portanto, Deus não teve em conta, mas agora Ele ordena aos homens que todos em todos os lugares se arrependam, visto que Ele designou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem Ele ordenou, do qual Ele deu certeza a todos os homens, visto que o ressuscitou dentre os mortos. Volte-se para Romanos 14:12 e você ouvirá o que Deus tem a dizer sobre este assunto. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vá para 2 Coríntios 5:10 e você ouvirá novamente o que Deus tem a dizer, porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez em seu corpo, segundo o que fez, se foi bom ou ruim. Volte-se mais uma vez para Mateus 12:36 e você ouvirá a declaração muito clara de Deus sobre este assunto, proferida pelos lábios de seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vos digo que de toda a palavra vã que os homens disserem, eles darão conta disso no dia do julgamento. Deus está certo novamente. Há uma coisa absolutamente certa sobre o futuro: haverá um dia do julgamento. Não sei como será esta guerra atual e nenhum outro homem sabe. Há algumas semanas disseram-nos que era absolutamente certo que a Alemanha seria conquistada em 3 meses, mas agora dizem-nos que isso levará 3 anos, e a verdade é que não sabemos de todo se será conquistada. Não é absolutamente certo. Não é absolutamente certo que algum dia haverá outro verão, ou outra eleição, ou outro Natal, mas é certo que haverá um dia do julgamento. É absolutamente certo que você e eu estaremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos contas dos atos feitos aqui no corpo e das palavras proferidas aqui. É absolutamente certo que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Terceiro, muitos homens divergem de Deus sobre o inferno.
Há muitos em nossos dias que não acreditam que exista um inferno. Há muitos que dizem da maneira mais positiva: não existe inferno. Certa vez uma senhora me disse: por que, Sr. Torrey, você não acredita no inferno? A questão não é o que eu acredito, mas o que Deus diz. O que Deus diz? Ele diz em Mateus 5, 29 e 30, que aliás faz parte do Sermão da Montanha, no qual todos os homens dizem acreditar, embora não acreditem no resto da Bíblia. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o fora e lança-o para longe de ti, porque te convém que um dos teus membros pereça e não todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta e lança-a de ti, porque te convém que pereça um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu citei estas palavras de Deus na versão revisada, pois muitos tolamente dizem que o inferno, embora seja encontrado na versão autorizada, desapareceu da versão revisada. Evidentemente, eles sabem tão pouco sobre a versão revisada quanto sobre a autorizada. Novamente você encontrará o que Deus diz sobre este assunto em Lucas 12, versículos 4 e 5. E eu vos digo, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso não tem mais o que fazer. Direi a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei-o. Deixe-me dizer de passagem que quem tem poder para lançar no inferno não é o diabo. O diabo não tem poder para lançar no inferno nem no inferno. No inferno ele mesmo é um dos prisioneiros. Deus é aquele que tem poder para lançar no inferno e ele é aquele a quem devemos temer. Abra mais uma vez Apocalipse 21 e 8 e você verá uma declaração muito clara de Deus sobre o inferno. Mas os medrosos e os incrédulos e os abomináveis e os homicidas e os fornicadores e os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Há também alguns que acreditam que existe um inferno, mas não acreditam que seja um inferno eterno. Muitos dizem: você não acredita no castigo eterno, não é? Novamente digo que não é uma questão do que eu acredito ou do que você acredita, mas do que Deus diz. Leia Mateus 25, 41. Então dirá aos que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Quanto tempo durará o castigo que está preparado para o diabo e seus anjos? Você o encontrará estabelecido em Apocalipse 20:10, que descreve o que acontecerá no final do milênio, depois que a besta e o falso profeta tiverem então no inferno há 1000 anos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta. Lembre-se que eles já estão lá há 1000 anos e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ouça novamente o que Deus diz em Apocalipse 14, versículos 9 a 11. E o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Ouça mais uma vez o que Deus tem a dizer sobre o assunto do inferno eterno em Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Seu nome está escrito no livro da vida? Se não estiver, você passará uma eternidade sem fim no inferno. Não declaro isso como minha opinião, mas como a palavra de Deus. Certifique-se esta noite de que seu nome está no livro da vida, aceitando Jesus Cristo. Quarto, mais uma vez os homens divergem de Deus sobre uma aprovação futura. Há muitos homens que dizem, e muitas vezes são homens que o mundo considera sábios, e dizem isso com grande certeza, que se os homens não se arrependerem de seus pecados e aceitarem a Cristo agora nesta vida, eles terão outra chance de se arrepender e voltarem-se para Cristo depois de terem morrido. Anteriormente eu mesmo acreditei e preguei isso, mas o que Deus diz? Abra João 8:21 e você encontrará o que Deus diz.
Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo disse ao povo que se reuniu ao seu redor quando ele estava aqui na terra: Eu vou e vós me buscareis, e morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Em outras palavras, Deus diz através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se um homem morrer em seu pecado, ele não poderá ir aonde Jesus Cristo vai, que ele não terá outra chance. Volte novamente para Hebreus 9:27 e leia o que Deus diz sobre uma provação futura. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, e depois disso vem o julgamento. Ouça mais uma vez o que Deus tem a dizer sobre uma futura provação. Você o encontrará em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bom ou mal. Observe isso com cuidado. A base do julgamento serão as coisas feitas no corpo, as coisas feitas nesta vida presente, as coisas feitas antes de sairmos deste invólucro mortal, as coisas feitas deste lado da sepultura. Quando a vida de um homem na terra termina, seu destino eterno está definido. Quinto, os homens divergem de Deus quanto ao caminho da salvação. Muitos homens dizem que se um homem viver uma boa vida moral, será salvo. Ele pode ser judeu ou muçulmano, ou budista ou cristão, mas se for sincero, será salvo. Dizem que nenhum homem se perderá simplesmente porque não acredita em Jesus Cristo e não confessa Jesus Cristo diante do mundo. Na época da morte do coronel Ingersoll, um pregador de Chicago que afirmava ser cristão disse: o céu ou qualquer bom país acolherá um homem como o coronel Ingersoll. É claro que os infiéis aplaudiram quando ele disse isso, e suponho que este pregador professamente cristão ficou feliz em receber os aplausos dos inimigos declarados de Jesus Cristo. Mas o que Deus diz? Ouça João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouça novamente o que Deus diz em Atos 4,12. Nem existe salvação em algum outro além de Jesus Cristo, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ouça ainda mais uma vez como Deus fala em João 3,18. Aquele que nele crê, ou seja, em Jesus Cristo, não está condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Ouça ainda mais uma vez a voz de Deus enquanto ele nos fala em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ouça ainda mais uma vez enquanto Deus fala em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ouça mais uma vez. E agora Deus está falando através dos lábios de seu Filho Jesus Cristo. Mateus 10, versículos 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Sexto, muitos homens divergem de Deus quanto às condições de entrada no reino de Deus. Muitos homens dizem que a maneira de entrar no reino de Deus é levar uma vida correta, tratar bem sua esposa e seus filhos, ser honesto nos negócios, ser gentil com os pobres e fazer outras coisas boas. Outros dizem que a maneira de entrar no reino de Deus é ser batizado e unir-se à igreja e participar da comunhão, ler a Bíblia, fazer orações, confessar-se e assim por diante. Mas o que Deus diz? Ouça João capítulo 3, versículos 13 e 5. Respondeu Jesus e disse-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ouça novamente sobre o mesmo ponto a voz de Deus, enquanto ele fala em Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras praticadas em justiça, as quais nós mesmos praticamos, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sétimo,
Os homens divergem de Deus sobre o melhor momento para se arrepender e aceitar a Cristo. Muitos homens estão dizendo que algum dia haverá um momento melhor do que esta noite para nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Cristo. Muitos de vocês aqui esta noite estão dizendo isso, ou pensando se não dizem, ou agindo se não pensam. Mas o que Deus diz, segundo aos Coríntios 6:2, eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Ouça novamente Hebreus 13:7, o Espírito Santo diz hoje. Ouça ainda novamente Provérbios 27:1, não te glories do amanhã, porque não sabes o que o dia pode trazer. E agora ouça mais uma vez Provérbios 29:1, aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será subitamente destruído, e isso sem remédio. Quando o apóstolo Paulo arrazoou diante de Félix, o governador romano corrupto, e lhe falou sobre a justiça, o autocontrole e o julgamento que estava por vir, Félix ficou aterrorizado, mas pensou que haveria um momento melhor para se arrepender do que naquele momento, e disse: vá por este tempo, quando eu tiver uma estação conveniente, chamarei por você. Ele pensou que algum outro momento seria mais conveniente do que aquele, mas nunca encontrou o momento mais conveniente, e é por isso que ele está no Hades agora e passará a eternidade no inferno. Estas são algumas das coisas que os homens dizem e algumas das coisas que Deus diz. Em quem você vai acreditar? Eu digo que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas talvez alguém diga: mas eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus. Meu amigo, já lhe ocorreu que o fato de você não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus não altera em nada o fato? Na época da revolta dos boxers na China, alguns dos boxers não acreditavam que poderiam ser mortos por balas. Eles pensavam que os seus encantamentos e os seus ritos mágicos os tornavam invulneráveis contra as balas. Eles eram muito sinceros em sua crença. Um oficial chinês pediu-lhes que provassem sua sinceridade formando uma fila e faria com que seus soldados atirassem neles. Eles consentiram. Eles formaram uma fila diante dos canos das armas. Eles foram muito sinceros. Os soldados chineses dispararam e todos os boxers caíram mortos. A dúvida deles quanto ao poder das balas para matá-los não alterou o fato. A sua dúvida de que a Bíblia seja a palavra de Deus não altera o fato de que ela é. Suponhamos por um momento que a Bíblia seja a palavra de Deus, como todos aqueles que a conhecem melhor e conhecem melhor a Deus dizem que é. Você deve, pelo menos, admitir que é possível que seja a palavra de Deus. Você deve admitir que os homens e mulheres que realmente vivem mais perto de Deus e conhecem melhor a Deus acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Suponha que eles provem estar certos. Onde você estará? Maldito. E é exatamente isso que você será se continuar duvidando da palavra de Deus e rejeitando o Filho de Deus, ouvindo a voz do homem em vez da voz de Deus. Deus diz que existe um diabo e que você precisa da ajuda de Cristo contra sua astúcia e poder. Deus diz que há um julgamento futuro e que todos devemos prestar contas a Deus. Deus diz que existe um inferno e que é um lugar de tormento onde todos os que rejeitam a Cristo passarão a eternidade. Deus diz que não há provação futura, que as questões da eternidade estão resolvidas na vida que existe agora. Deus diz que só há uma maneira de ser salvo, ou seja, pela aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador, e pela entrega a Ele como nosso Senhor, e pela confissão dele diante do mundo. Deus diz que a única maneira de entrar no reino é nascer de novo. Deus diz que o melhor momento para aceitar a Cristo e ser salvo é agora. Agora é o tempo aceito, agora é o dia da salvação. O Espírito Santo diz hoje: não se vanglorie do amanhã, pois você não sabe o que um dia pode trazer. Aquele que, sendo muitas vezes reprovado, endurece a cerviz, será destruído repentinamente, e isso sem remédio. Quem de vocês abandonará o pecado e a incredulidade e se voltará para Jesus Cristo e o aceitará como seu Salvador e se renderá a Ele como seu Senhor e Mestre e o confessará como tal agora mesmo? Amém.